Oh, Jesus, eu quero te louvar, Deus. Eu quero te agradecer nessa tarde. Boa tarde, gente. Como que vocês estão? Todos bem? Vamos estar estudando a palavra de Deus, né? Daqui a pouco, 3 horas da tarde. Mas enquanto isso, né? Vamos estar orando. E eu peço a você, né? Curte a live, compartilha. Manda para um amigo, para uma amiga que gosta de Bíblia, que gosta de palavra de Deus. Tá bom? Isso ajuda muito, né? Você curtir, você compartilhar, você ajudar de alguma forma, tá bom? Tá bom, meus irmãos? Então vamos orar, Senhor. Eu quero te agradecer nessa tarde. Eu quero te bendizer, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer. Eu quero bendizer o teu nome, eu quero te render todo o louvor, toda a glória que é devido. Pai, muito obrigada por este momento. Deus, eu estarei falando de algo, Deus, muito bom, muito importante nós na caminhada cristã. E eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, Deus, ajuda os teus filhos a entender a palavra, ajuda as tuas filhas a entender a palavra. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero te pedir, Pai, que toda cegueira espiritual possa cair por terra em nome de Jesus. Que tudo aquilo, Pai, que não provém do Senhor, que tudo aquilo que não condiz com a tua palavra, possa ser repreendido em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor venha repreender toda a seta do inferno, toda a seta do maligno. Pai, como a tua palavra diz, Pai, que existe um espírito maligno que cega o entendimento das pessoas para que elas não entendam a palavra de Deus. Eu quero te pedir, Deus, nessa tarde, que todo espírito de cegueira possa cair por terra e o entendimento do teu povo possa abrir, Deus, para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, eu quero te dizer, Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que ainda o Senhor vai fazer. Ai de mim, Deus, se não fosse a tua misericórdia. Ai de mim, Deus, se não fosse a tua bondade. Ai de mim, Pai, se não fosse o Senhor me sustentando dia após dia. Ai de mim, se não fosse o Senhor me guardando, me dando livramento, me dando força, me dando entendimento da palavra do Senhor. Ai de mim, Deus, se não fosse o teu amor, a tua misericórdia. Ai de nós, Deus, se não fosse o teu amor, a tua misericórdia. Ai de nós, Deus, se não fosse a tua bondade, a tua fidelidade, a tua santidade, a tua verdade. Oh, Deus querido, Deus amado, eu quero te engrandecer nessa tarde. Eu quero bendizer o teu nome nessa tarde. Que quando Deus for dar as 3 horas da tarde, que for a hora da leitura da palavra, o teu povo possa abrir o entendimento. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que cada um que for ouvir, Deus, 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos, Deus, faça aquilo que o Senhor quer. Faça a tua vontade. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, a tua palavra diz que antes que saia qualquer palavra da nossa boca, o Senhor já sabe. A tua palavra diz, Pai, que quando a palavra é pregada, não faz aquilo que o coração dos homens deseja, mas faz aquilo que o coração do Senhor deseja. Então faça, Deus, aquilo que o Senhor deseja na nossa vida, na vida dos teus filhos, na vida de cada um que vai estar aqui, Deus, daqui a pouco, ouvindo a palavra de Deus. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, e desde já, Deus, eu quero te agradecer, eu quero fazer uma oração de agradecimento. Eu quero te agradecer, Pai, desde a primeira live até esta agora. Eu quero te agradecer, Deus, por cada palavra que o Senhor usou a minha vida para estar alertando o teu povo. Eu quero, Pai, te agradecer por cada testemunho de pessoas que falam que o Senhor agiu, que o Senhor operou, que o Senhor moveu
Oh Deus, eu quero agradecer ao Senhor por cada vida, Senhor, que me segue, por cada vida, Senhor, que mesmo que não me seguindo, mas que pediu alguma instrução, alguma direção, e o Senhor usou a minha vida para estar alertando aquele homem, alertando aquela mulher. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero te glorificar, Deus, eu quero te bendizer, eu quero te honrar, eu quero te tirar esses minutos aqui de oração, Deus, para agradecer ao Senhor, Pai, ter me sustentado até agora, falando do Evangelho, falando que o Senhor Jesus está voltando, falando sobre Davi, falando sobre aquilo que muitos não querem ouvir, que é sobre arrependimento dos seus pecados, falando para o povo aquilo que alerta ele, alerta ela, para que vidas venham a ter entendimento das Escrituras Sagradas. Oh Deus, eu quero te glorificar por cada vida, cada pessoa, Deus, que tem me ajudado, compartilhando, curtindo, mandando para um amigo, para uma amiga. Ah, Deus, eu quero te glorificar por tudo, Senhor. Hoje, Pai, eu quero te agradecer. Meu coração é grato por ti. Grato, Deus, por o Senhor ter dado eu essa oportunidade de falar da tua palavra, de levar para corações, Deus, mesmo que de longe, aqui por meio da internet, através das redes sociais, palavras que edificam, palavras que ajuda, palavras que dá direção, dá força, dá ânimo, dá coragem. Como a tua palavra diz que o pai que ama corrige, palavras que corrige, palavras que confronta, palavras que tira do comodismo, palavras que tira a gente da mesmice, palavras que nos dá um sacode, tira nós do conforto e nos leva, Deus, mais avante, mais à frente, de entender o Evangelho, de entender as Escrituras, de entender que o Senhor Jesus está voltando. Isso não é algo que a Ana fala, isso é algo que a Bíblia deixa claro, que Jesus está às portas, como é cumprimento da palavra. Não é somente o cumprimento de uma palavra, mas são de várias palavras que o Senhor falou. Aonde haveria terremotos, maremotos, aonde haveria o esfriamento, de muitos, o amor de muitos se esfriaria, e a gente vê isso, povo que não te ama mais, povo que não aceita mais Jesus como único e suficiente Salvador, povo que largou Jesus, gente que não quer mais saber de Deus, gente que não quer saber mais de Jesus Cristo, gente que não quer mais saber de Bíblia Sagrada, gente que não tem mais ânimo para oração, gente que já não tem mais ânimo para jejuar, gente que já não tem mais ânimo principalmente de meditação das Escrituras de dia e de noite, como diz o livro de Isaías e como diz também o salmista. Um povo, Deus, que está sobrecarregado e cansado, tudo é cumprimento. Tudo é cumprimento da tua palavra, que chegaria um tempo onde se levantaria, como foi a live de ontem, de um povo falso, falso profeta, falso mestre, falsos doutores, pessoas que se passaria de cordeiro, de ovelha, mas que o coração é de lobo, o coração é ruim. Oh Deus querido, Deus amado, isso é cumprimento da palavra, isso é cumprimento do Evangelho de Jesus Cristo, dito lá em Mateus, lá em Marcos, lá em Lucas, lá em João. Isso é cumprimento bíblico, palavras de Jesus que ele deixou bem claro que aconteceria, que está acontecendo e vai acontecer, independente se eu creio ou não creio, vai acontecer. Oh Deus querido, Deus amado, eu quero desde já, Pai, te agradecer por tudo. Eu quero desde já, Deus, bendizer o teu nome. Eu quero desde já, Pai, dizer para o Senhor, obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Deus, por esta oportunidade de ter feito algo que te agrada, que é pregar o Evangelho, sem tirar e nem acrescentar, sem diminuir e sem acrescentar. Oh, aleluia.
Oh, Espírito Santo de Deus, ajuda os teus filhos a crer naquela palavra que diz que o Senhor fala, né? O Senhor Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai, que é Deus, a não ser por meio de mim. Isso não é palavra de Ana Maria. Isso é palavra de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por meio de mim. Oh Deus, ajuda o teu povo a abrir a mente. Ajuda as pessoas da face da terra a abrir a mente, Deus. Muitas das vezes, Pai, a gente abre a mente para tantas coisas. Ciência, filosofia, sociologia, bibliologia, tantas coisas. Mas não abre, Deus, a mente para a Bíblia. Não abre a mente para a palavra de Deus. Não abre a mente para as coisas do Senhor. Não abre a mente, Deus, para as sagradas escrituras. Não abre a mente para a verdade que liberta. Nós abrimos a mente muitas das vezes para o português, a matemática. Abrimos a mente muitas das vezes por bibliologia. Não, Senhor, que eu falei errado aqui, gente. É a biologia, porque bibliologia é bom, né? Estudar sobre a Bíblia. Mas a biologia a gente não quer estudar mais. O povo quer estudar sobre biologia, mas a Bíblia, a bibliologia, como os teólogos falam, não quer estudar sobre a Bíblia é quadrada. A Bíblia é atrasada, a Bíblia é repassada. Como se a palavra de Deus fosse isso, mas isso é um engano do seu coração. Isso é um engano que você tem pregado e falado, porque a Bíblia é a única que palavras que estão escritas neste livro não passará. Não vai deixar de não passar, de não se cumprir. Está se cumprindo. Já está acontecendo. Vai se tornar tudo real o que o Senhor Jesus disse. O que ele deixou escrito no livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, de Apocalipse. Todos os livros de Gênesis e Apocalipse estão se cumprindo. Algumas coisas já se cumpriu. E você vê aí cumprimento bíblico. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, nação contra nação, reino contra reino. Você vai ver isso tudo aí na face da terra. Mas muitos não querem saber de Deus. Muitos não querem saber das Escrituras. Muitos não querem saber do Senhor Jesus. Mas quer saber a notícia que saiu do Jornal da Globo, a notícia que saiu no Jornal da Record, a notícia que saiu nas redes sociais, que tá bombando. Quem morreu, quem não morreu, qual foi o famoso que caiu em escândalos, quais as notícias das páginas de fofoca. Mas nunca quer aprender o que está escrito aqui, ó, na palavra de Deus. Nunca quer aprender o que está escrito na Bíblia, nunca quer saber disso. Ah, a Bíblia é quadrada. A Bíblia é passada. Mas eu te digo uma coisa. Se tem algo mais verdadeiro na face da terra, eu não tô falando da capa, eu não tô falando de folhas, eu tô falando o que tá escrito aqui, o conteúdo que tá aqui dentro. O conteúdo que tá aqui dentro, filho, filha de Deus, homem e mulher que tá aqui, não vai passar. O conteúdo que está escrito aqui dentro já está se cumprindo e vai se cumprir tudo que está escrito, desde o Gênesis a Apocalipse. E lá no livro de Apocalipse fala, né, que chegaria um tempo onde as 7 igrejas, e falou de todas elas, as 7 igrejas, né, que são muitas. É a igreja de Filadélfia, né? Que é aquela que, mesmo com pouca força, ainda guarda ainda não nega o meu nome. Você vai ver a igreja de Sardes, né? Tu não és nem quente nem morno, na verdade, tu não és nem quente nem frio, mas tu és morno, tá a ponto de vomitar-te. Você vai ver isso na igreja de Laodiceia. Você vai ver isso nas igrejas várias e várias, gente. São 7 igrejas. Igreja não é 4 paredes. Igreja é gente, é pessoas. É eu, é você. São pessoas, seres humanos da face da terra.
E a Bíblia fala lá claramente como seria, né? Os grupos. Porque hoje tem divisão. Eu sou da Assembleia. Eu sou da Batista. Eu sou da não sei o que lá mais. E vai fazendo esses grupos, essa divisão. Deus não trabalha em divisão, filho. Deus não trabalha em divisão, filho. É quem dera se o povo abrisse a mente. Um povo que está acostumado com seu grupinho. Eu sou bleiana. Eu sou da Batista. Vai dizer quando chegar lá no dia que enxergar a cara de Jesus e Jesus falar com você ou com qualquer outra pessoa: aparta-te de mim que eu não te conheço, vós maldito que praticais a iniquidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você possa ter amor pelo próximo. Parar com essa bobajada, essa distinção. Eu sou da Assembleia. Eu não sou de sei o que lá mais. Você tem que ser de Jesus. Você tem que ser de Deus. Você tem que se portar como filho e filha do Senhor. E não ficar, eu sou do grupo aqui, eu sou do grupo lá. Tem gente da Assembleia e eu sou da Assembleia, ok? Mas tem gente que é da Assembleia que muitas das vezes fala assim: eu sou mais santo do que você. Eu me porto melhor do que você porque eu sou da Assembleia. Você não pode se portar melhor ou maior do que o outro só porque você é da Assembleia, não. Você tem que se portar diante da palavra de Deus. O que Deus te manda fazer, você tem que fazer, independente qual placa de igreja que você estiver. Só que hoje em dia é um povo de grupo. É o grupo A, é o grupo B, é o grupo C, mas nunca querendo ouvir a palavra, nunca querendo estudar a palavra. Um povo fraco de Bíblia, infelizmente. Um povo cru, né? Como fala mais rasgado, um povo cru de Bíblia. Não entende nada da palavra, mas abre a boca: não, eu sou de Deus. Não, eu sou do Senhor. Se você é do Senhor, você tem que amar a Bíblia. Se você é do Senhor, você tem que estudar a Bíblia. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não vem assim, não, estalaco de dedo, eu tô sentindo energia aqui. A fé vem através de você ouvir a palavra de Deus. Ana, eu até ouço a palavra de Deus, mas eu não sei ler. Ouve então. Ana, hoje, gente, tem até formas de surdos enxergar. Surdos, na verdade, enxergar com o seu tato, né? Tipo, cegos e mudos, através do tato, através do toque, né? Eles conseguem entender o que está sendo dito ali. Hoje não tem escapatória nem pro cego. Hoje não tem escapatória nem pro surdo, porque hoje a pessoa talvez enxerga, mas é surda. Tem lá as aulas de Libra. Hoje não tá fácil pra ninguém mais não. Hoje não terá desculpa. Tem gente falando assim: eu não sei ler. Eu não sei. Eu tenho problemas, né? Deficiência, eu sou mudo. Ok, mas tem lá Libras. Hoje não tem escapatória. Hoje só não está com Deus quem não quer. Eu conheço gente que é muda, mas que ama a palavra de Deus porque e ensina a palavra de Deus através de Libras. Deus usa ela desta forma. Hoje não tem escapatória para você não, Hoje não tem escapatória para você, mulher. E talvez você que tá aqui não é mudo, nem surdo, nem nada disso, não tem nenhuma dessas deficiências. E fica com desculpa: quando eu leio a Bíblia me dá preguiça. Quando eu leio a Bíblia me dá um sono. Fica aí com esse sono, você vai direitinho para lá, para onde o inimigo quer, para onde o inimigo vai morar, tá morando. Vai ser o diabo e seus demônios, tá preparado para eles, o lago de fogo e enxofre. Você vai direto para lá com essa desculpa. Em nome de Jesus, para de palhaçada. Vai ler a Bíblia. Eu não acredito nem pastor, não acredito nem padre, não acredito nem ninguém. Leia a Bíblia. Você não acredita no que eu tô falando, não? Vai ler a palavra. Vai ler a Bíblia então. Ela é o fundamento para qualquer ser de vida que tem fôlego de vida e que tá aqui na terra. Amém, gente? Em nome de Jesus, esta é a minha oração a Deus. Que você venha aprender a palavra, que você venha ter interesse da palavra, que você venha ter o costume de ler Bíblia,
o costume de ter vontade de ler as escrituras. E hoje eu vou falar, sobre isso. Um tema muito escasso também nas igrejas, um tema que só Jesus na causa. O perverso na Bíblia, Tem gente que acha que não existe isso na Bíblia, mas tem. Eu vou te dar um minutinho para você compartilhar a live, para você mandar para um amigo, para uma amiga, manda para aquele também que não gosta de Bíblia, vai que ela tem um interesse, Fala, vou entrar na live dessa menina aqui para ver o que ela tá falando. Manda aí. Vê se alguém tá online, manda para ele, manda para ela, deixa Deus te usar. Amém, gente? Curte a live, compartilha. Então vamos lá, ó. Oh, Deus. Obrigado, viu, Rosevaldo Souza, por compartilhar a live. Deus te abençoe, viu? Deus é maravilhoso, Quem mais? O Henrique aí também compartilhou, O Sebastião tá dando boa tarde, amiga. Boa tarde, Irmão. Pedrinho seguiu, Deus te abençoe. A Marinete compartilhou também. Muita gente, A Jordana e a Silvia aí mandou florzinha, ajudando a live, Seguiu também. Obrigada, viu, gente? Deus te abençoe. Tem a Diair Lima. Gente, é um nome difícil, Vou chamar você de Dia, tá bom? Compartilhou também, Deus abençoe. Gente, é muita gente, Olha, hoje eu falarei de um tema que o perverso na Bíblia. E quando a Bíblia fala perverso, não é só o homem é perverso, não. Tem mulher perversa também na face da terra. E eu quero falar hoje desse povo, Que a Bíblia já deixa bem clara aqui. Eu trouxe uma referência para vocês, bíblica, A descendência de Caim, um homem mau que matou seu próprio irmão ali. E nós vamos estar meditando, lá no livro de Gênesis, capítulo 4. Tá bom? Versículo 8, Que fala sobre o primeiro homicídio, na Bíblia. O primeiro cara que cometeu esse ato, matou alguém, E ainda matou seu próprio irmão. E hoje eu quero falar desse tema, tá bom? Tá bom, João Francisco de Souza. Vamos orar pelo irmão aqui. Vamos aproveitar que tem 3 minutos ainda para dar 3 horas. Senhor, o João Francisco, Deus, está com a causa na justiça. Eu não o conheço, eu não sei quem ele é, Deus, mas o Senhor sabe. E em nome de Jesus Cristo, Deus, ajuda ele. Ajuda ele, Senhor, que venha tudo dar certo, que venha se resolver. Se for da tua vontade, se for algo certo, se for algo correto, que ele precise dessa causa ser ganha, ajuda ele em nome de Jesus. Essa é a minha oração a ti, Pai, crendo que o Senhor é Deus e pode fazer infinitamente na vida do João. Amém e amém. Amém, gente. Glória a Deus, Tô esperando um amigo meu aqui entrar, ele queria saber desse tema, Mas é isso aí. Enquanto isso, você vai curtindo a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga. Deixa Deus te usar. Peraí que eu também vou mandar para alguém. Oh, Deus da glória. Pronto. Já foi. Agora vamos lá ler a Bíblia, ó. Gênesis, capítulo 4, versículo 8 em diante. Mas aí, gente, eu queria ler com vocês o capítulo todo, Porque tem gente que fala assim, se não ler o texto todo não vou entender. Então vamos ler então. Versículo 4, ó, primeiro. O nascimento de Caim, Abel e Sete. E conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta.
Mas para Caim, para sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaía-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti o seu desejo é sobre ele dominarás. Gente, Deus é tão misericordioso que Deus avisa Caim que o pecado já estava à porta. Só que o homem era ruim, o homem não queria saber de nada. O homem não se arrependeu porque não teve aviso, porque Deus não falou com ele. Deus falou com ele. Ele teve o privilégio de ouvir a voz de Deus e o cara rejeita. Gente, você vê o que a gente hoje em dia, que tem a oportunidade de ouvir a voz de Deus e rejeita? Não é pequena não, é muito grande. É da mesma forma que Caim estava vivendo, ó. Eu anotei algumas coisas aqui, né? O primeiro homicídio, Caim mata Abel, eles são irmãos, né? De sangue, da mesma família, do mesmo pai, né? Da mesma mãe. Foi gerado na mesma barriga, né? Que é a barriga de Eva. E mesmo assim, um era bom e outro ruim. Só que para vocês entenderem, vocês vão ver muitas das vezes isso em qualquer família, né? Você vai ver que algumas irmãos ali, né? Uns filhos de pessoas. Tem algumas pessoas que são boas, né? Que tem compaixão, que gostam de fazer coisa boa. E você vai ver alguns também ruins, que não importa com os outros, não tá nem com ninguém, né? Pra ele, tanto faz tendo gente ou não tendo gente. É da natureza. Alguns nascem bons e alguns nascem ruins. Só que eu quero falar de um povo que é perverso na Bíblia. Eu quero que você se atenta a isso. Eu não tô falando que eu e você, qualquer pessoa da face da terra, não tem sentimentos ruins, não tem sentimentos maus. Temos. Só que muitas das vezes há arrependimento. A pessoa se arrepende na hora. Tem gente que faz uma burrada aí e fala: nossa, me perdoa, Jesus. Me perdoa, Deus. Na hora você vê a pessoa falando isso. Só que algumas pessoas você não vai ver isso. Tipo, ai, me perdoa, Deus. Ai, me perdoa. Não, você não vai ver isso. Por quê, Ana? Eu não sei. Não sei. Assim, nessa questão que eu falo, não sei. Porque tem gente que tem oportunidade de se arrepender e não se arrepende. Só que diante da Bíblia, ela dá esse conhecimento. Esse não sei aqui não é mais parte de mim, mas é parte de muitas pessoas. Eu não sei porque fulano é ruim. Eu não sei porque aquela mulher é ruim. Eu não sei porque meu irmão é ruim. Eu não sei porque minha mãe é ruim. Eu não sei porque meu pai é ruim. Eu não sei porque. Só que isso vai ser claro hoje para você, filho. Se você ficar na live, vai ter esclarecimento para a sua vida. Vai ter esclarecimento para a sua vida, em nome de Jesus. E a Bíblia fala desse povo ruim, que não vai se converter, não vai se arrepender. E a descendência de Caim é uma delas. Eu anotei algumas coisas aqui, O perverso na Bíblia. Os perversos, né, seja um homem ou uma mulher na Bíblia, não vai se converter de jeito nenhum. Não vai se arrepender de jeito nenhum. Primeira coisa, eles têm um lado do mal com eles. Conhecimento do bem e do mal. Só que ele só se atenta ao conhecimento do mal. Ele só quer fazer o mal. Prova disso tá lá no Salmos 36, do 1 ao 8. Nós vamos estar lendo também, né? Pra vocês não acharem que é coisa da minha cabeça. Então vamos lá, Salmos 36, versículo 1 ao 4. Que vai dizer assim, quer ver? A prevaricação do ímpio, eu expliquei isso aqui, né? Pessoas ímpias na terra. O que é o ímpio, Ana? É aquele que não ama a Deus, é aquele que não quer Deus de jeito nenhum, é aquele que não tá nem aí com Deus. Esse é o ímpio na Bíblia, tá bom? A prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeiam.
até que a sua iniquidade se mostre detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Maquina o mal na sua cama, põe-se em caminho que não é bom, não aborrece o mal. Eles cometem o mal dia e noite, noite e dia, e não tá nem aí com nada. Gente do céu. O povo tá saindo da live, mas deve que tá mexendo com eles, né? Versículo 2. Eles não se arrependem de verdade, só de boca para fora. Esse é o segundo exemplo que tem. É uma pessoa que não vai se arrepender de jeito nenhum. É um povo que fala que quer se arrepender de boca para fora. É um povo que fala que tem Deus na vida, mas é de boca para fora. Os atos são malignos. Os atos são de coisas ruins. É um povo que fala assim: ah, Deus é comigo, eu amo Deus. Mas as suas obras é do diabo, como diz o livro de Tiago. A boca fala de Deus, mas as obras é do cão. A boca fala: ah, não, Deus é comigo, Deus está na minha vida, eu amo Deus. Mas as obras é do cão. Como assim, Ana? A obra do cão é verdade. Comete o mal todo dia, de noite, noite e dia, não tá nem aí. Terceiro, eles não têm sentimentos bons. Exemplo: remorso, culpa, compaixão, dó, misericórdia de ninguém. Isso é da natureza deles. Você tá entendendo? Tem gente que tem sentimento de remorso, tem gente que tem sentimento de culpa, tem gente que tem sentimento de compaixão, né? Que é dó de alguém, misericórdia de alguém. Só que este povo que a Bíblia fala, da descendência de Caim, povo perverso, povo mau, que não se arrepende, não se converte, eles não têm remorso, eles não têm culpa, eles não sentem essas coisas ruins, eles não sentem isso, eles é neutro, eles sentem só o mal. Eles não tá nem com nada. Pra eles tanto faz você ganhando dinheiro ou não. Pra eles tanto faz você comendo e bebendo ou não. Pra eles... Entende? E eu vou te falar uma coisa. Alguns até distribuem, né? Cesta básica. Dá cesta básica pro povo que é pobre, mais carente. Só que dentro deles tá fazendo isso só pra fazer. Só para poder enganar as pessoas, que é boa, mas na verdade o coração da pessoa é ruim. O coração da pessoa é tudo que é tipo de sentimento ruim. Eu vou falar alguns sentimentos ruins que Caim teve, ó. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste, por que descaiu o teu semblante? Deus perguntando a Caim, gente, por que ele estava triste e por que ele estava com raiva. Aí que Caim... Aí depois, continuando, ele alertando Caim: e se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será seu desejo, sobre ele dominarás. Tipo, falando com ele assim, se você não se arrepender disso, desse mal que você está sentindo todo aí, você vai cometer pecado, e o pecado jaz à porta, você vai fazer o mal, você vai cometer o mal. Só que o cara é ruim, aí o que acontece? Continuando, versículo 8, né? E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Você acha que Caim estava importando o que Deus estava falando com ele? Você acha que Caim se importou com o que Deus falou com ele? Por que você tá triste? Por que você tá com raiva? E avisou ele ainda: o pecado já à porta, você vai cometer pecado, você vai acabar fazendo coisa errada, coisa ruim. E ele tá nem aí, e ele deixa isso mais afunilar ainda dentro do coração dele, e falou Caim com seu irmão Abel, conversou com o irmão dele, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. O cara mata o próprio irmão. Aí disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão?
E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Olha pra você ver o deboche e a zombaria diante de Deus que Caim faz. Tipo, por acaso eu sou babá dele? Por acaso eu tô tomando conta dele? Por acaso eu sou o pai dele, a mãe dele, pra saber aonde ele tá? É tipo isso que tava falando. Gente, em nome de Jesus. Aí Deus continua falando com ele assim, ó: paz do Senhor, viu, Lia? Seja bem-vinda em nome de Jesus. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Por que o sangue de Abel, né, tava clamando a Deus, gente? Porque os dois eram irmãos de sangue. Os dois eram da mesma linhagem, do mesmo povo. E o cara faz isso. Aí o Senhor continua, né? Deus continua falando com Caim: e agora maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Fugitivo aqui é vagabundo, né? Fugitivo aqui, você vai ficar pra lá e pra cá. Você não vai ter nem eira nem beira. Você vai viver como convém. Aí a Bíblia fala: e vai viver errante serás na terra. Errante vai viver um cara só fazendo coisa errada, coisa que não presta. E o que mais tem hoje na vida? Aí continuando: então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada? Olha pra você ver como é que o cara é zombador. Isso é zombaria diante de Deus. Deus dá a oportunidade do cara se arrepender. Deus alerta o cara que o pecado jaz à porta, tá? Ó, cuidado. E o cara não atenta a isso. Aí depois que Deus fala que vai acontecer essas coisas todas de ruim com ele, né? Porque ele plantou isso, então ele vai colher. Tá lá em Gálatas, capítulo 7, se não me engano, né? Tudo que o homem plantar, ele ceifará, que é colher. Aí, então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade. Eu tinha acabado de matar o irmão Abel. Aí ele fala: então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada? Olha pra você ver, gente, o cara teve oportunidade de se arrepender. Deus tinha acabado de conversar com ele: aonde está seu irmão? É tipo assim, confessa logo o que você fez. Ele não confessou, não. Ele não tava nem aí, não. E ele debocha ainda falando: por acaso eu sou tutor do meu irmão, eu sou guardador dele, sou o pai dele, a mãe dele, a babá dele. Não sou nada dele, não. Negou que era irmão dele. Ele não é nada meu. Olha o sentimento que tinha dentro do coração de Caim, gente. O sentimento que tinha dentro do coração de Caim era tão ruim, tão perverso, tão maligno, que ele negou que o cara era irmão dele, que Abel era irmão dele. Vocês têm que entender isso aqui, em nome de Jesus. Eu quero que vocês entendam isso aqui. Vocês têm que... Fica até o final da live para vocês ficar mais claro ainda a mente de vocês, em nome de Jesus. Aí, continuando. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Aí o cara é tão perverso, tão ruim, que ele repete tudo que Deus falou com ele. Tipo, eu vou ser porque eu tô repetindo, viu? Não é porque o Senhor tá falando, não. Você já viu gente assim? Que às vezes Deus usa pra falar e ele fala: não, eu já sei. Isso é sentimento que Caim teve, tá? Quando Deus usa alguém pra falar com você e você fala que já sabe. Eu tô falando sério, gente. Quando Deus usa alguém pra falar com a gente, por mais que a gente saiba, a gente tem que ter humildade de ouvir. A Bíblia já fala claro: a gente não pode julgar o profeta, mas a gente pode julgar a profecia.
Então, humildade é ouvir. E depois você vai julgar a profecia se tá certo ou não tá certo. Só que aqui era o próprio Deus falando com ele. E ele falando assim, ó. Ah, Jesus Cristo. Eis que hoje me lança da face da terra. Deus tinha acabado de falar com ele que eu ia fazer isso. E da tua face me esconderei. Aí ele aumenta aqui também, né? Esse negócio que Deus não falou, né? Esconder porque ele quer, né? Ele tá escondendo porque ele é ruim, que ele é mau, que ele não quer saber de Deus, não quer saber nem de irmão, nem de família, nem de nada. E serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? Aí já vem com o vitimismo, né? Todo mundo que agora que me achar vai me matar, então. É isso que o Senhor tá fazendo comigo, né? Vai me matar, então. Olha pra você ver, gente, como é que o cara é ruim. Aí o Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado, ou vingado, né? E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse qualquer que o achasse. Tem gente que acha assim, não, a pessoa que é ruim vai pagar lá no inferno ou lá no lago de fogo e enxofre. Eu te digo, paga aqui mesmo. Paga aqui mesmo. Prova disso é Caim, que Deus colocou um sinal nele para ninguém matar. Ele ia andar errante, ele ia andar fugitivo, ele ia andar igual vagabundo na face da terra. Deixa de ser besta, gente. Em nome de Jesus Cristo, para de achar que o povo ruim aí que tá cometendo essas maldades só vai pegar no quinto dos infernos, não. O povo vai pagar aqui também na terra, vai sofrer aqui, vai padecer aqui. Você tá achando que não? Vai. Vai, porque isso é... Deus faz isso. Toda pessoa que se levanta contra Deus, Deus castiga. Deus acaba, viu? Faz ela se lascar todinha, porque tudo que ela tá plantando, ela vai colher. Se ela tá plantando mal, vai colher mal. Não adianta você querer plantar maçã e querer colher mamão, ou plantar mamão e querer colher maçã, não vai dar certo. Você planta maçã e colhe maçã, você planta mamão e colhe mamão. O que eu quero te dizer é o seguinte: ou você planta coisas boas e colhe coisas boas, ou você planta coisas ruins e vai colher também coisas ruins. Ah, Ana, mas eu tô sofrendo, eu não sei por causa de que esse sofrimento aí vai de vida a vida. Aí você tem que perguntar a Deus e não a mim. Aí você tem que ter um relacionamento com Deus tal para conversar com Ele, falar com Ele qual é o propósito dessa dor, qual é o propósito desses problemas ruins da minha vida, qual o porquê disso tudo. Me ajuda aqui, Deus, porque eu não quero pecar contra Ti. Pronto. Acontecer problema e dificuldade na nossa vida também não é desculpa para pecar contra Ele, para fazer coisa ruim, para fazer maldade. Aí eu me tornei assim porque meu pai me abandonou. Aí eu me tornei assim porque minha mãe não presta. Aí eu tornei assim porque eu vim de uma linhagem ruim. Olha aqui, o Caim veio da linhagem boa, Adão e Eva só desobedeceu, mas eram pessoas boas diante da Bíblia. Mas também veio um bom e veio um ruim. Então é escolha. Escolha o que você quer. Escolhe seu bom, escolhe seu ruim. Faz escolha na sua vida. A Bíblia fala também que o diabo, né, é homicida desde a fundação do mundo. O plano do inimigo só se concretizou na vida de Caim, que ele queria, né? Que concretizasse isso com Adão e Eva. Só que Eva e Adão só cometeu o pecado de desobediência. Mas não significa que eles não viveram com Deus lá na frente. Não teve comunhão com Deus de novo. Só que você vai ver isso se concretizando na vida de Caim. Por quê? Adão e Eva foi só desobediente, né? Come lá do fruto, né? Que Deus falou que não deveria comer, né? Foi desobediente ali. Mas Caim, um dos filhos de Adão e Eva, caiu no pecado de homicídio, que foi matar, né, o seu irmão Abel. Então, gente, você vai ver isso concretizando este mal, né, de tirar a vida dos outros na vida de Caim. E ainda nem é gente desconhecido, é gente da própria família, gente sangue, do mesmo sangue, da mesma família, coisa muito séria. Então, gente, continuando aqui na palavra, né?
E o Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado, vingado, e pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden, e conheceu Caim a sua mulher. Aí Caim conhece uma mulher, Esse conheceu aqui é ter relação sexual, viu? A Bíblia não fala assim abertamente, mas é isso, E conheceu Caim a sua mulher, E ela concebeu e teve a Enoque. Outra peste ruim, Infelizmente, outra pessoa ruim na face da terra. Foi um pior do que Caim ainda, Você já viu aquele ditado? Filho de pai... Como é que é? Filho de... eu esqueci o ditado agora, gente. Mas é tipo assim, Aquele que é filho de um homem ruim vai se tornar ruim também. Só que eu te digo, eu conserto essa frase. Tem gente que nasce em família de gente ruim, péssima, mas se torna uma pessoa boa porque teve uma escolha. Escolha de ser diferente. Quem é filho de peixe, peixinho Na questão também de pessoa ser boa, De boa qualidade. Tipo, o pai da fulana é assim, então ele também vai ser assado. Então, gente, mas aqui era pra ruindade, É filho de Caim. E de maldade ele ficou pior, Aí, continuando a palavra. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Ó a idolatria, da onde veio de filho, Não, meu filho é tudo pra mim. Meu filho é minha vida. Da onde que veio? De Caim também. Você tá achando que esse sentimento tudo aí que tem na face da terra não veio da onde? Veio de onde? Gente ruim. Caim, gente, tá lá assim: agora eu vou fazer uma cidade com o nome do meu filho. Vou chamar essa cidade de Enoque. Olha pra você ver. Tipo, vou destacar meu filho na terra. A idolatria, meu filho, diante do filho. Aí, continuando. E a Enoque nasceu Irad gerou Amejuel. Gente, é muita gente. Aí vai. E tomou Lameque para si 2 mulheres. Gente, aí da linhagem, vem da linhagem de Caim. Aí nasce, Enoque. Aí vem outros. Aí Lameque. E tomou Lameque 2 mulheres. Da onde que vem da linhagem? O povo que gosta de ficar namorando mais de uma. Casando com mais de uma. Da onde que veio esses negócios ruins? Eu vou provar na Bíblia. Tô lendo Bíblia aqui com vocês, junto com vocês. Só que eu tô achando muita pouca gente hoje. Misericórdia, o povo correu. Cadê o povo, gente? Essa live? Em nome de Jesus, compartilha, manda pra um amigo, manda pra quem tiver online aí. Em nome de Jesus. Aí, gente, olha pra você ver. E tomou a Lameque para si 2 mulheres. Esse tomou aqui ficou com 2 mulheres ao mesmo tempo. Teve relação sexual com 2 mulheres ao mesmo tempo. Da onde que veio essas coisas ruim aí? Da onde que veio as pornografia, Nem sei se pode ficar falando isso aqui, porque tem muita pouca gente e a live pode cair. Em nome de Jesus Cristo, gente. O nome de uma era Ada, o nome da outra era Zila. Aí vai falando. Aí teve mais menino. E o nome do seu irmão de quem? De Lameque, era Jubal. Aí, gente, continuando aqui no versículo 20, que eu saltei, que eu quero falar disso aqui também. E Ada, uma das mulheres de Lameque, teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. Gente, você acha que esse negócio de fazer casa, veio da onde? Do povo lá. Eles também têm qualidade boa. Isso aqui que eu quero atentar pra vocês. Eu quero que vocês atentem às coisas ruins que eles fazem, às coisas ruins que ele tem. O coração deles é ruim, mas eles têm qualidades. E hoje em dia o povo tá caindo no papo de muita gente ruim porque tem qualidades boas. Gente, isso aqui vai pegar muita gente. Tem muita gente caindo em papo de gente que diz ser crente só por causa das qualidades boas que eles têm. Deixa eu te dizer uma coisa. Qualidade, obras boas não significa que não tem coração ruim. Deus sonda o coração.
Por que a Bíblia fala que o coração de Davi era segundo dele, né? A Bíblia fala que Davi tinha um segundo coração dele. Mas ele cometeu maldade também, ele cometeu coisa ruim, né? Coisas que não prestam. Você vai ver lá os pecados de Davi, mas ele se arrependeu, o coração dele teve mudança. Só que o coração desse povo da descendência de Caim, esse povo perverso que eu tô falando com vocês aqui, eles não mudam. Eles nasceram assim, eles vão morrer assim. Não vai mudar. Prova disso é esse povo. Só que eles têm qualidade boa. Olha pra você ver da onde que veio essa ideia de fazer casa, né? Que tendas e casa na Bíblia é a mesma coisa, ó. E Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. Que tinha ali, né, vaca, boi, enfim. É daí, gente, que veio as qualidades deles. Cuidar de boi, cuidar de vaca, não significa que o cara é trabalhador lá, né? Nada contra fazendeiro, ok? Meu pai cuidou muitas vezes de fazenda, né? Tirando leite. Nada contra os fazendeiros, ok? Só para vocês entenderem que eles têm qualidade. São trabalhadores. Ai, Deus, como eu queria mais gente aqui nessa live. Mas é porque Deus quer assim mesmo, né? Então vamos lá. Continuando. Voltando aqui para a história de Caim aqui, ó. Nós não somos chamados de imagem e semelhança de Deus? Então, o plano, quando eu falo que o plano do diabo concretizou na vida de Caim, porque o diabo fez com que o Caim se tornou imagem e semelhança de quem? Dele, do próprio diabo. Porque é uma pessoa ruim daquele jeito. Que Deus dá ele a oportunidade de confessar. Que Deus conversa com ele. Não só uma vez, mais de uma vez. Ele mata o irmão. Avisa ele que ele poderia estar acontecendo isso com ele, que o pecado já à porta, ó. Aí ele não se arrepende, ele não se converte, ele mata, depois ele não se arrepende de novo, e ele julga Deus, ele zomba de Deus, ele debocha de Deus, ele faz tudo que não presta. É isso que o inimigo faz. Ele se rebeldia, né? Ele se rebelia contra Deus. É isso que o inimigo fez lá no céu, sabia? Quando ele levou uma terça parte dos anjos de Deus, que hoje são chamados de demônios, né? Anjos caídos. Tá bom, Lúcia, estaremos orando sim, viu? Finalzinho da live. Em nome de Jesus Cristo. Vocês têm que entender uma coisa. Ter um coração ruim é uma coisa e ter boas qualidades é outra. Caim e da descendência de Caim teve pessoas com boas qualidades, mas não significa que eles prestam. Eles não prestavam para nada. Pra nada. Gente que matava rindo, né? Como diz o ditado. Ó, toda vez que você vê ou ficar sabendo que alguém mata por prazer e faz coisas más, é imagem e semelhança do diabo. É o diabo que tem prazer na morte de alguém. É o diabo que ama matar. Ele é homicida desde a fundação do mundo. E o Caim, o plano do Satanás se concretizou em Caim. Ele matou seu próprio irmão, Abel. E a Bíblia fala claramente que o diabo também, desde a fundação do mundo, ele comete iniquidade, obras más, obras da carne, que não se arrepende, coisas ruins. Ó, hoje em dia tem nome para tudo. Eu quero expandir isso aqui, tanto para homens e mulheres, né? É o psicopata, é o narcisista, diz que tem tratamento, né? Hoje tem prova para tudo, né? É maníaco, eu não sei se você pode estar falando isso aqui, gente. Não deixe minha live cair, Deus, em nome de Jesus. É bipolar, é borderline, é esquizofrenia. É muitas coisas que você vai ver por aí. Eu vou falar só isso aqui, gente, pra minha live não cair em nome de Jesus. Mas eu quero que você entenda que hoje o povo tá camuflado.
Ah, ele é doente. Ah, ele tem problema da cabeça. Ah, não sei o que. Ah, não sei o que lá mais. Gente, lê a Bíblia. Vê pra você ver se parece que o Caim também não teve um pouquinho ali de esquizofrenia, né? Tipo, falando com Deus de uma forma parece que não tá entendendo. Falando como se eles... Não é assim que diz que o povo que tem esse problema não faz? Que eles imaginam coisa, pensa coisa. Às vezes você fala uma coisa e ele entende outras. É desse jeito que Caim tava. Deus falou um trem com ele, ele entendeu outra. Ô, gente, vocês têm que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Em nome de Jesus. Porque hoje não tá fácil, não. Hoje não tá brincadeira, não. Hoje tá seríssimo. A Lúcia tá concordando, tá vendo? A Lúcia tá abrindo a mente. Deus tá dando visão à Lúcia aqui pra abrir a mente. Que existe gente ruim na face da terra e que não vai se converter, não vai se arrepender de jeito nenhum. Ó, continuando, ó. A pessoa tá como o inimigo. Ah, você já viu aquela desculpa também? Ah, a pessoa tá com o inimigo. O inimigo tá dentro dela. De 10 casos, você pode contar uns 2 que o inimigo tá lá dentro. Que o inimigo tá usando mesmo. Mas a maioria é por causa do coração ruim. O povo faz aquilo porque quer. Tá cometendo aquilo porque quer. E não vai se converter. Não adianta Deus fazer nada não. Deus falar nada não. Que a pessoa não vai se converter. Você tá entendendo, gente? Quando a Bíblia fala assim, lá em livro de Gênesis, que Deus dá uma ordem a Adão e Eva, ó, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque você certamente morrerá. Deus tá dando um decreto, vai morrer. Esse povo que vem com essa linhagem só vem com o mal. Ah, Ana, por que Deus deixa nascer então? Ah, tá vendo? Que nós é assim, coloca toda a culpa em Deus. Eu já vi live de gente tentando pregar a palavra e gente entrando falando assim: ah, por que Deus fez o diabo então? Ah, por que Deus fez Caim então? Ah, porque Deus não fez diabo. Deus fez um anjo de luz. Deus fez um ser maravilhoso. E a Bíblia fala que ele era destacado no céu. Foi ele que deixou a iniquidade ser gerado dentro dele, dentro do ser dele. E aí cometeu o que cometeu e aconteceu o que aconteceu. Mas não era plano de Deus aquilo. Deus não fez ele para ser diabo. Deus fez ele para ser um anjo de luz, para ser uma bênção no céu. Só que ele que se tornou a maldição, porque ele quis, e levou com ele ainda a terça parte dos anjos do céu. Aí, gente, vamos para a terra agora também. Esse Caim aqui não foi gerado para fazer essas coisas ruins, não. Você acha que Deus quis que ele visse e matasse o irmão e fizesse essas coisas? Deus conversou com o Caim, gente. Deus teve um papo, ó. Abel não teve essa oportunidade de Deus falar com ele. Mas Caim teve a oportunidade de Deus falar com ele. Não é porque Deus não falou com Abel, porque não teve oportunidade, porque ele foi morto antes disso. O Caim mata ele antes de Deus falar com Abel. Tem gente colocando toda a culpa em Deus. Deus é culpado, Deus é culpado, Deus é culpado. Deus não é culpado de nada não, gente. Se tem alguém nessa história que é culpado, é eu e você. Deus não tem nada a ver com isso. Enfim. Eu quero te dar um conselho, gente. Para de inocência. Tá na Bíblia. Tem uma raça de gente, que é uma linhagem, né? De pessoas, de homens e mulheres, que não vão se arrepender, não vão se converter, não vão querer saber de Deus. E eu digo mais, eles não têm sentimentos bons, é só ruim. Entendam isso aqui. Tem gente que já nasce com seu jeito mal e não há nada que faça que mudará isso. Exemplo, agora vai abrir a mente de muita gente. Oração não resolve.
Gente, o Deus, não é eu e você, seres humanos caídos, que falha, que erra e que peca e que muitas das vezes precisa da misericórdia de Deus para ser usado, não. Eu tô falando do próprio Deus, o santo, a santidade em vida, falando com Caim, e o cara não se arrepende. Você acha mesmo que eu e você, pó da terra, como diz a Bíblia, vai converter alguém, vai mudar alguém, vai tentar diferenciar alguém? Não vai, gente, não vai de jeito nenhum. Ana, como é que você acha esses negócios na Bíblia? É porque eu estudo. É porque também Deus fala comigo. Eu gosto muito de referência de outras pessoas, não pego só a minha referência. Eu gosto de ouvir outras pessoas, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus. Oh, aleluia. Olha pra você ver, ela aí falando que tem inatividade aqui, tá vendo? Que não é fácil pregar? Você tá achando que é fácil pregar, né? Sobre esses temas mais assim, né? Aprofundado, tem gente que não abre a mente. Exemplo, oração. Tem gente que quer orar, fala, não, eu tô orando pra aquele homem, 10 anos, 20 anos, mas ele não muda. Ah, meu Deus. Quem dera, filha, se oração mudasse gente perversa. Quem dera se o jejum mudasse gente perversa. Quem dera se dar bons conselhos, né? E mudasse o perverso ou a perversa. Campanha de libertação, quem dera se ele se libertasse através da campanha, quem dera. Não há nada que faça, eles não vão reconhecer que erra, que são maus. Sabe por causa de quê? Isso é da natureza deles. O coração é mau. Não vão se arrepender e ponto final. Você pode orar, você pode enjoar, você pode fazer campanha de libertação. Tem gente que é mal. Você já viu aquele ditado que o diabo não usa a pessoa, que o diabo não usa a pessoa, mas a própria pessoa usa o diabo? É tipo isso. Claro que é um ditado, mas a palavra de Deus fala que o perverso não se arrepende. O perverso não precisa do diabo para ser mal, é da natureza deles. Eles são maus. Toda essa pessoa aí que fala, é o psicopata, é o narcisista, eu não sei o que, eu não sei o que lá, o maníaco, é o... Não vai, gente, se converter. Finge que aceita Jesus. Finge que tem Deus na vida. Você já viu aquele povo fingido? É eles. Fingido, fingida. Vai pra igreja, não, aqui vai me aceitar o povo crente. Muitas das vezes o povo de Deus é muito inocente, né? E eu quero te alertar, o povo de Deus tá aqui, em nome de Jesus. Você vai abrir sua mente hoje. Você vai parar de palhaçada, de achar que tem gente ruim que vai se converter. Tem gente ruim que se converte, sim. A gente conhece ex-matador, ex-não sei o que, ex-não sei o que. A gente vai ver isso. Mas você vai ver gente que não vai se arrepender disso de jeito nenhum. E eu te digo, uma pessoa que mata a outra, ela só se arrepende se for por influência de um diabo. Se o diabo estava na vida dela, se o diabo estava dentro dela. Mas tem gente tirando a vida da pessoa, não é porque o diabo está dentro dela, é por causa da natureza, é do ser dela. O coração dela é ruim, o coração dela é má. E ela não vai se converter de jeito nenhum diante da palavra de Deus, não vai. Não vai, não vai. Você pode fazer oração. Você pode ir até Tem gente consultando até o próprio inimigo, né? Eu vou lá naquela curandeira. Eu vou lá no cartomante. Não vou ensinar onde, não vai ensinar onde, não vou ensinar aquilo. Adianta não, filho. Se Deus não faz, não há quem faça. Ana, e por que Deus não converte esse povo? Porque eles não querem. Deus não é sem educação, Deus não é mau, Deus não é ruim, Deus não arromba porta de coração de ninguém, Deus bate, ó. Eis que eu bato a porta. Se tu abrir, eu entro e ceio contigo e você comigo. Tá lá no livro de Apocalipse. Mas só que tem gente querendo que Deus surge do nada, que Deus faz algo do nada, sendo que a natureza da pessoa, a natureza dele, filha. A natureza dela, filha, não vai se converter. Não vai se arrepender de nada. Quantos testemunhos você vai ver aí, gente falando assim, não.
Eu casei com um homem, que misericórdia. Ou você vai ver assim, nossa, eu casei com uma mulher, que misericórdia. Fiz campanha, fiz oração, fiz jejum, fiz tudo, mas nada mudou. Nada dá certo. Aí quando a pessoa morre, né? Aí fala, não, agora eu tenho paz, agora eu tô alegre, agora eu tô feliz da vida. Mas é porque a pessoa morreu, não é porque Deus fez nada na vida da pessoa, não. E porque Deus também não podia fazer algo que não tem como, que não tem acesso. O coração dele é mau, ele não vai mudar. O coração dela é mau, ele não vai mudar. Não tem como Deus acessar aí dentro. Aí tem gente que muitas das vezes acha que isso é testemunho, isso é testemunho, filha. Isso não é testemunho de ser seguido, testemunho de ser louvado somente, não. Isso é testemunho. Tem gente falando assim, eu tô 10 anos, 20 anos com este homem, agora que ele mudou. Isso não é testemunho, isso é testemunho. Isso é algo que você pode contar para 1, 2, 3 pessoas para ajudar. Isso não é para vir pra internet, ficar contando aqui e como se isso tinha que ser seguido, não. Dando testemunho aí para ser seguido. Muitas das vezes gente casando aí com 3, 4, 5 meses. Tem gente até sendo morta lá dentro do casamento, de tanto apanhar do cara. Ou a mulher também, que muitas vezes bate no homem, agride o homem, arranha o homem. Tá deixando o homem doente da vida, não só no físico, mas psicológico, emocionalmente falando. Porque tem gente falando, é só orar. Quem aqui viu aquela notícia daquela mulher que cantava, né? Uma cantora aí, gospel. E o cara disse que era pastor e matou ela. E cometeu um crime bem absurdo, porque queimou ela, sei lá, levou ela não sei pra onde aí. Gente, da onde que esse cara era pastor? Fiel de verdade, verdadeiro, como a Bíblia diz. Se esse cara tem essa impetulância, não, o diabo tava na vida dele. Não, o diabo... Gente, isso é coisa de sangue frio. Uma coisa é você fazer uma coisa no ímpeto, do nada, assim, quando você tá, tipo, meio com a raiva da flor da pele, um trem assim. Mas você matar alguém, simular um monte de coisa, fingir que tava chorando, fingir que tava preocupado, fingir que tava sendo ali também a vítima, né? Que, nossa, minha mulher morreu, a minha esposa. O cara tramou tudo, o cara mandou queimar a mulher, mandou enterrar tudo, fez todo o trâmite. Aquilo é coisa de gente perverso. Aquilo é coisa de gente ruim, aquilo não é só diabo, não. Aquilo não é o diabo que tá fazendo ele fazer aquilo, não. Aquilo é da natureza dele. Aquilo é como se ele fosse o próprio Caim na terra. Um homem ruim que matou seu próprio irmão e não se arrependeu disso e não quis saber de nada. Acorda pra vida, filho. Acorda pra vida, filho, em nome de Jesus. Tem gente que é mal, tem gente que é ruim, tem gente que não vai se arrepender de jeito nenhum. Aí tem outros casos também, né? Deus tá mandando falar aqui. Tem uns casos de mulher que a mulher trai o homem de noite, noite, dia. Não, o demônio tá na vida dela. Mas que demônio é esse que não sai? Demônio sai através de oração. Demônio sai através de jejum, sim. A Bíblia fala claramente que o demônio sai por meio do nome de Jesus, sim. Se você tiver uma vida consagrada, se você tiver uma vida separada, se você estiver fazendo jejum, oração, cumprindo o que Deus manda, demônio sai. Demônio tem que sair no nome de Jesus. A autoridade está sobre a pessoa que está andando em santidade. O demônio sai. Aí tem gente, não, é demônio na vida dela, sabe? Ela me trai todo dia, mas é demônio na vida dela. Que demônio que tá na vida dessa mulher que não saiu ainda. E eu vou falar também pros homens, que demônio é esse que tá na vida deste homem que não saiu ainda? Da onde, gente? Que demônio não sai? Da onde que demônio não sai? Fala comigo. No nome de Jesus? Uma pessoa com autoridade do céu? Uma pessoa que está andando em santidade de verdade com Deus? Demônio tem que sair. Demônio tem que bater em retirada, é bíblico. Ele tem que sair em nome de Jesus. Mas eu vejo gente hoje boba, inocente, não entende nada da palavra. Não, tem que orar, o pastor mandou orar. Não, eu tenho que orar, sabe? Porque, né? Porque demônio é sujo. E quem disse que demônio é sujo?
Quem disse que demônio não é ruim, que demônio não é mau, que demônio é tudo que não presta? Ele é. Mas não significa que esse abençoado, essa abençoada que tá aí, que não presta, tá com o demônio, não. Que se tiver demônio já tinha que ter saído. Tinha que ter saído. Caráter nem muda não, meu filho. Caráter precisa de mudança. Tem gente falando, tem gente que não tem caráter. Não, filha, todo mundo tem caráter. Seja ele bom, seja ele mau. E tem gente que tem um caráter mau, não vai se arrepender de jeito nenhum. Tem gente que não quer mudança de vida, filha. Tem gente que não quer saber de Jesus. Tem gente que não quer saber de Deus, até fala de Deus, mas as obras dele são do diabo. Ô filho, tem gente que até fala de Deus, mas as obras delas é do diabo. Acorda pra vida. Acorda pra vida, sai desse jugo. Sai desse jugo desigual em nome de Jesus. Para de ser inocente. Ó, eu vou te dar alguns pontos referentes, viu? Porque tem gente que acha que eu tô falando coisa por coisa. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 3, 19, você vai achar isso. O homem perverso. Provérbios 3, 33. Provérbios 15, 9. Provérbios 25 e 26. Aí eu já li com vocês, né? Ou não? Provérbios 3 e 38. Vamos lá então, né? A Bíblia, né? Porque eu não posso ficar lendo tudo aqui, senão vai ficar enfadigado pra vocês, né? Mas eu gosto muito de ler a Bíblia. Eu trouxe 2 pontos aqui referente a isso também. Vamos lá, né? Provérbios. Oh, Deus, me ajuda, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Provérbios. Aleluia. Deus de maravilha. Antes disso, vamos ler 2 Samuel 22 e 27. Que eu já marquei aqui, tá marcado, né? Com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras avesso, que é inflexível. Deus não perdoa gente perversa. Tem uma parte na Bíblia que a Bíblia fala, né, que o homem mau ou o ímpio é feito para o dia da calamidade. O homem perverso foi feito para o dia da calamidade, porque eles não vão se arrepender. Eles não estão nem aí com Deus. Deus para eles é nada. Deus para eles é como se nada fosse nada, filho. Você tem que entender isso. Deus para eles é tanto faz. Ah, Deus. Ah, eu conheço Deus. Ah, eu sei da palavra de Deus. Ah, Deus de verdade é bom. É mesmo, ele é muito bom. Mas não vai mudar. Mas não vai mudar. Provérbios 3:32, ó. Porque o perverso é abominação para o Senhor. Deus abomina o perverso. Mas com os sinceros está o seu segredo. Deus se revela aos sinceros. É por isso que ele traz revelações dos céus assim, porque ele sabe quem é sincero na presença dele. Ele sabe quem tem um coração de verdade, que vai se arrepender de verdade. Ele sabe daquele que erra, mas no fundo ele não quer errar mais. Ele sabe daquele que muitas das vezes comete alguma coisa ruim, mas dentro dele quer nunca mais cometer aquilo. Ele sabe, ele conhece o coração, ele sonda o coração. Ele sabe do íntimo, do oculto, do escondido de qualquer pessoa, principalmente do perverso. Oh, Deus. Oh, Jesus Cristo, Rei da Glória. Tem mais aqui, coisa aqui, né? Adão e Eva, pessoas boas, gerou um filho ruim, Caim, que matou Abel. E ele era ruim, mau e não mudou até o final da sua vida. É verdade, ele não mudou. Tem pessoas que nunca vão mudar. Tem pessoas que têm vontades ruins, maus e passa. Qualquer ser humano tem vontades ruins, vontade que não é de Deus, vontade que desagrada a Deus, mas passa. Mas o perverso, a vontade dele de fazer o ruim e o mal não passa. Pensa isso, dia e noite. Vive com maldade e não vai passar isso. Não é algo que vai mudar, é algo que é da natureza dele, dela. Ele nasceu assim, ele vai morrer assim. A Bíblia fala
que quando o homem e a mulher, né, que é Adão e Eva, comem o fruto do conhecimento do bem e do mal, eles são expulsos do jardim do Éden. Por quê? Pecado da desobediência. O pecado da desobediência tirou eles de lá. Tem gente, por que Deus expulsou eles de lá? Por causa da desobediência. Aí. E Deus tirou eles de lá por causa de um motivo. Tem motivo. Porque Deus falou assim, se eles comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, eles vão comer o fruto da árvore da vida. Aí agora eles vão passar a ser Deus. Eles vão passar a ser algo muito poderoso. E eles não podem fazer isso, porque eu que sou Deus. Gente, se vocês imaginassem o mal que aconteceria se eles tivessem comido o fruto do conhecimento também da árvore da vida, né? Que eles poderiam ser Deus. Você vai ver aí hoje gente com sentimento. Se eu fosse Deus, eu mandaria matar todo mundo. Se eu fosse Deus, ninguém mais na terra estava vivo. Se eu fosse Deus, assim, 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 assado. Se fosse, né? Você já disse tudo, se fosse. Mas não é, né? Graças a Deus que tu não é. Graças a Deus. Porque com esse sentimento ruim de jeito, querer matar os outros, querendo mandar todo mundo pro inferno, pro lago de fogo e enxofre. O Daniel chegou agora, né, Daniel? Já tá quase no fim. Mas eu creio que você vai extrair algumas coisas aqui ainda, porque tem muito assunto aqui ainda pra falar. Ó. O inimigo não ficou satisfeito só com isso. Ele vê que Caim é mau, é da natureza do Caim, tá? Concretiza o plano dele nele, fazendo ele ser o primeiro homicida, né, na terra. Ele fez isso. A Bíblia fala que o diabo também é homicida desde a fundação do mundo. O plano dele se concretizou em Caim, quando ele mata seu irmão. Depois disso tem uma linhagem de gente ruim, descendência de gente ruim, que não vão se arrepender, que são da linhagem de Caim, gente. Vocês têm que entender isso. Um povo perverso, um povo mau, um povo que ama fazer maldade. E eles não vão se arrepender de jeito nenhum. Isso é bíblico. Isso tá na Bíblia. Faça da Bíblia o seu manual de vida. Faça da Bíblia um manual de querer entender mais sobre a terra, sobre as coisas que estão acontecendo. E a Bíblia fala sobre este povo que comete maldade de noite, noite e dia, e não se arrepende. Sabe esse povo aí que nasce? Eu não posso nem sei se eu posso ficar falando isso aqui, gente. Oh, meu Deus, me ajuda. Mas sabe esse povo que diz que já nasceu para poder morrer lá e matar pessoas e morrer junto? Fala que é uma cultura, né? Não é só uma cultura. Isso é porque o coração é ruim. O coração é mau. E alguns ainda se convertem, né? Conhecem a Cristo. Eu já vi alguns noticiários, né? Que milhões e milhões de muçulmanos se converteram. Mas esse povo aqui perverso, eles não vão se arrepender. Eles têm esse pensamento que morreu, acabou. Eles têm esse pensamento que a vida é pra curtir mesmo e tá nem aí com nada. Aí continuando aqui, né, gente, que nós tava lendo, ó. E disse Lameque às suas mulheres. Olha pra você ver, o cara com duas mulheres, né? Isso é da descendência de Caim, né? Aí continua falando, né? Aí continua, ó. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos. O pai de quem? De todos os que tocam harpa e órgão. Gente, estuda isso aqui pra você ver, gente. O povo tinha qualidade, gente. O povo tinha qualidade, gente. O povo tocava harpa, o povo... E órgão. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Se você for estudar esse aqui, negócio de órgão, gente, é tipo um médico, um curandeiro, né, da época, um curandeiro da época. Olha da onde que veio esses negócios, gente. Olha, eles tinham qualidade, gente. Eles não eram bobos, não. Eles tinham entendimento também.
Você tem que entender, gente, que existe um povo na face da terra que tem muitas boas qualidades, mas que o coração é mau, que o coração é ruim, que o coração é perverso e não vai se converter, não vai se arrepender de nada. E Zila também teve Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre. Olha lá onde que veio esses negócios. E de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamã, eu acho. Naamá, sei lá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila: ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque. Olha pra você ver. Escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, um jovem por me pisar. E ele já matou 2 pessoas, né? O pai matou uma, ele matou 2 pessoas. Porque 7 vezes Caim, olha pra você ver, nem chama o pai de pai, né? Chama o pai pelo nome, Caim. Será vingado. Mas Lameque 70 vezes 7. Já viu esse povo também que não consegue chamar o pai de jeito nenhum de pai? É véia, não sei o que lá mais. Um monte de nome que eles põem neles. Mas nunca chama eles de pai, nunca chama eles de mãe. Por causa de quê? Porque já veio dessa linhagem aqui também, ó. É daqui que surgiu esses negócios. Porque isso aqui é ele falando. Na segunda pessoa dele mesmo, ó. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila: ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque. Aí tipo, dá pra você ver, vangloriando que estranho errado que ele tem. 2 mulheres, coisa errada, né? Escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Olha pra você ver. Por 7 vezes Caim, olha pra você ver, o pai dele chamando o cara de pelo nome Caim. Será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Olha a vanglória de ser mal. Tem gente que é assim: nossa, eu sou mal, eu sou do filho do homem mal, pra não falar outras coisas. E ele tem prazer disso, de falar: eu sou mal também, eu não presto. Tá vendo, gente? Aí, ó, o Henrique aí me ajudando aí, ó. Órgãos, instrumentos de sopro. Tá vendo, gente, da onde que vem as qualidades boas desse povo também? Eles também têm qualidade boa. Eu tenho que te esclarecer aqui que o povo ruim que a Bíblia tá falando, que é um povo perverso, que não vai se converter, não vai se arrepender, não quer saber de Deus, não tá nem aí com Deus, eles têm qualidades boas. Foi daí que veio, ó, os cobre. Foi daí que veio as coisas boas também. Foi daí que veio o ferro, né? Veio os sons, veio a harpa, veio o órgão, tocar, né? Os instrumentos. Foi deles. Foi deles também que veio. Ele sabia tocar, ele sabia ter qualidades boas, ó. Por isso você vai ver que não é só gente evangélico, né? O povo gospel de hoje em dia que canta, né? Você vai ver muita gente do mundo que canta muito bem, maravilhoso bem. Se você ficar ouvindo demais, até te toca, né? Tipo, de tanto bem que eles cantam, de tanto bem que eles tocam os instrumentos deles. Tá entendendo, gente? Que eu já falei isso aqui com você, já preguei sobre isso, que dom não é vanglória. Dom é responsabilidade. Quando Deus te dá um dom, seja de louvar, seja de pregar, seja de tocar, seja você ter destaque, né, naquilo que Deus te deu, é serviço, é responsabilidade. Você tem que ter muito cuidado ao usar. Só que eles não tinham esse cuidado. Eles usam e eles se acham. Eles acham que é o bambambam, é o cara, eu canto mesmo, eu toco mesmo, eu faço as coisas acontecer mesmo. Faz porque Deus deixa. Faz porque Deus está permitindo você fazer. Canta porque Deus está permitindo você cantar. Mas não significa que Deus está no meio disso, que Deus está agradando disso, que Deus está gostando disso. Ok? E também a Bíblia fala, né, que o diabo, ele tem dom também. E eu creio que a maioria desse povo que canta muito bem, isso não é de Deus. Alguns são que saiu da igreja e foi pra lá, né? Igual você vai ver aí várias pessoas falando isso. Que Deus deu, mas agora tá usando lá pro mundão, né? Agora quem tá sendo usado ali pro quem? Pro inimigo mesmo, né? A fonte ali tá sendo quem que tá sendo adorada? Não é Deus, a fonte é o diabo. A fonte é o inimigo das almas deles. Mas tem muita gente que já nasceu com dom, né? Independente se ele é bom, se ele é mau, se ele é ruim.
Nasceu com dom. Deus deu. Só que tem gente que tá sendo usada aí não é por Deus. Tem gente que tá sendo usada aí por diabo. E ganhando os aplausos, ó. O povo aplaudindo e falando que bênção, que maravilha, que coisa linda. Mas Deus olhando lá e falando: aí, tô aí não. Tô nesse negócio não. Aí, gente, continuando aqui que eu anotei, ó. Não há oração que mude o coração de Caim. Não há jejum. O cara tinha acabado de sair da presença de Deus. Vocês vão ver isso, nós leu aqui, né? Quem tava no começo da live não perdeu, né? Tá entendendo o que eu tô falando? Ó, o cara, né? O Caim tinha acabado de sair da presença de Deus. Deus se manifestou o que era com eles, né? Porque quando eles vai fazer esse sacrifício, né? Ele e Abel, os dois ali, que eram irmãos, né? Eles estavam fazendo isso para ver se Deus ainda era com eles, se Deus falava ainda com eles por meio de algum sinal, né? Aí eles levou os sacrifícios deles, as coisas que eles tinham boas, né? E Deus se manifestou, mandou fogo, né? Queimou a oferta de Abel, só que a oferta de Caim Deus não agradou. Não significa lá, você vai ver essa tal de novela de Gênesis aí, né? Ele pegando só o que não presta, só o que não vale nada, tipo as frutas velhas, né? Trem podre. Não, gente. Não é só porque ele... Não tá isso aí na Bíblia. Eles deu as melhores ofertas deles. Só que Deus conhece o quê? Coração. O coração de Abel era limpo. O coração de Caim não. O coração de Caim era sujo. E você vai ver isso no decorrer de ler na palavra. Mas não significa que ele levou coisas de bicho, cheio de bicho, não, né? Isso aí é só uma coisa para poder mexer ali com o povo, né? Mas não significa que ele fez isso, não. Porque eles levou as suas melhores ofertas. A Bíblia não mente. As suas melhores ofertas, com certeza. Ele não ia ficar com raiva disso. Se ele tivesse levado as coisas ruins, ele ia ficar com raiva disso, então? Ele ficou com raiva, gente, porque ele levou coisa boa mesmo. Ele pegou o melhor dele, o melhor tomate, né? Igual o povo lá. As melhores frutas, as melhores coisas. Por isso que ele ira lá, fica com raiva, fica todo nervoso, né? E é ruim, o cara era ruim. Só tinha uma qualidade boa, né? Que é plantar bem, colher bem. Mas o resto não prestava pra nada. Não valia nada. Então vamos lá, gente. Para de ter dó de Caim, em nome de Jesus. Caim teve oportunidade de se arrepender. Deus conversou com ele, falou, avisou ele, ó, o pecado jaz à porta, ó, tá batendo aí no coração teu. Cuidado. Avisou ele, alertou ele. Depois de Deus conversar com ele, a oportunidade que o cara teve. A oportunidade que o cara teve, Deus conversou com ele. Ele ouviu a voz de Deus, gente. E o cara nem aí. Mata o irmão Abel depois disso que Deus falou com ele. Aí Deus volta de novo, conversa com ele, fala com ele, cadê Abel, Caim? E ele fala, por acaso eu sou tutor? Tipo, preocupado, por acaso eu sou babá dele, eu sou mãe, sou pai dele, eu tô cuidando dele, ele é um velho já, criado, tipo assim, gente, isso é arrependimento? O cara deixa de confessar, falar, ô Senhor, eu matei. Eu fiz uma burrada da minha vida, eu matei meu próprio irmão, Deus, me perdoa. Gente que não é perversa vai ter esse tipo de sentimento quando Deus falar com ele, mas gente que é perversa vai fazer igual Caim fala. Por acaso eu sou tutor dele? Por acaso eu tô com ele lá toda hora? Cuidando dele? Babá dele? Não. Olha a resposta que ele dá aqui, gente. Vamos ler lá de novo? Meu Deus. Olha a resposta dele, ó. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador ou tutor do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Tipo, sabe por que Deus fala sobre sangue? Porque era do irmão do mesmo sangue. E sangue para Deus é algo importante, é coisa séria. Tá falando, é tipo assim que Deus tá falando com Caim, cara, você matou seu próprio irmão de sangue e você ainda tá zombando da minha cara.
Rindo da minha cara, eu tô conversando contigo uma coisa séria. E Deus já sabia, né, Ana? Sim, Deus já sabia, Daniel. E Deus é tão misericordioso que mesmo Deus sabendo daquilo, vai conversar com ele. E o cara não se arrepende. Aí ele continua, ó, pra você ver o que ele fala. E por acaso, eu sou tutor do meu irmão? Sou o guardador dele? Ó, pra você ver que cara ruim. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a tua força. Fugitivo e errante serás na terra. Olha a resposta de Caim depois de ouvir o que Deus ia fazer com ele. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a possa ser perdoada? Depois de ter cometido, depois de não ter se arrependido, depois de não ter confessado, ele fala desse jeito com Deus, como se Deus fosse palhaço. Ele tá zombando de Deus aqui, você sabia disso? Aqui não tem ponto de interrogação não, gente. Vocês têm que saber interpretar a Bíblia. Aqui tem ponto final, só tem um ponto, ó. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que ela possa ser perdoada? Ele não fez essa pergunta a Deus, tipo, ele não perguntou a Deus, ele tá afirmando. Ele tá colocando um ponto aqui. A Bíblia tem ponto, não é ponto de interrogação, não, é ponto de acabou a frase dele. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que ela possa ser perdoada? Ou suportar? O Senhor não pode suportar isso, não? Olha, Deus, você não pode suportar isso aqui, não? Eu matei meu irmão, matei mesmo, tava nem aí, tô com nada mesmo. Mas não pode suportar isso, não? Não quero que aconteça essas coisas aqui. E fala isso porque não queria que acontecesse essas coisas ruins dele, com ele. Prova disso é isso aqui, ó, o versículo 14. Eis que hoje, ele já tinha escutado o que Deus falou. Me lança da face da terra e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Olha a ludibriação, né? Querendo ludibriar a Deus, só que com Deus não cai. O ser humano pode até cair com essa conversa aqui. Mas Deus não cai não, meu filho. Deus não cai nessas conversas fiadas, não. Olha o vitimismo. Olha a falta de sensibilidade a Deus. Olha a falta de temor a Deus. O Senhor, porém, disse, portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse qualquer que o achasse. Deus não perdoou Caim. Não foi porque ele não quis perdoar, não. Porque ele teve a oportunidade de se arrepender e não se arrependeu. E depois ficou zombando ainda de Deus. Isso é zombaria diante de Deus. Repetindo tudo que Deus falou. E com justificativa, agora vai me matar, né? Aí só que Deus fala, não, vai matar você agora não, meu filho. Você vai colher tudo aqui na terra. Ah, gente, se soubesse que tem gente plantando na carne, vai colher na carne, como diz Gálatas. Isso é bíblico. Deus nos orienta tudo na palavra de Deus. Só não atenta, não acorda para a vida, não abre a mente, não abre a visão. Quem não quer? Aí tem gente que fala assim, ah, não, Deus não me ama, Deus não tá nem aí comigo, porque me deu esse homem ruim, me deu essa mulher ruim. Você perguntou a Deus as coisas? Ou você casou na pressa? Você falou com Deus o que você estava passando, o que você estava sentindo? Ou você falou, ah, não, agora eu quero casar e pronto, final. Você se atentou à vida deste homem antes, namorando? Quando você estava namorando com ele, tendo um relacionamento antes de casar? Ou você estava beijando na boca? Ou você estava só, deixa a vida me levar, tendo relações com ele? Tendo relações com ela?
E agora culpa a Deus que essa praga não presta? Gente, vocês não tomam cuidado pra vocês verem, não. Se vocês casar com um homem perverso, uma mulher perversa, eu te garanto, oração, jejum, nada vai resolver. Você pode, meu filho, ser do manto, do reteté, do xararai. Gente, nada vai mudar essa pessoa. Porque é bíblico, Caim não mudou. O povo perverso não mudará. A Bíblia fala que os ímpios, que quer dizer homem mau, que não converte, que não ama a Deus, que é ruim, que não acredita em Deus, que é contra Deus, não vai se arrepender. E a Bíblia fala que o ímpio foi feito para o dia da calamidade. Vai ter um povo aí, uma racinha, que vai pro inferno. E lago de fogo e enxofre. Ana, isso aí é muito sério, você tá falando. Sério? É eu não pregar a Bíblia. Sério é eu não ser fiel ao que a Bíblia diz. É isso que é sério. E eu tô te dando prova que esse homem se arrependeu, não. Esse Caim aqui, e tem mais versículos. Falei aqui desde o começo da live, tantos versículos. Vou repetir de novo pra vocês não ficarem perdidos. Talvez vocês estão entrando agora, ó. Tá lá em... Meu Deus, me ajuda, Senhor. Quer ver? Ezequiel, capítulo 3, versículo 19, Provérbios 3, 33, Provérbios 15, 9, Provérbios 25, 26, Provérbios 3, 32, 2 Samuel 22, 27. Algumas referências bíblicas aí pra você. Pode ler, ué. Falando dos perversos, a Bíblia. Só algumas, né? Só pra você entender. Ó. Não há oração que mude o coração de Caim. Não há jejum. Porque prova disso é quando ele tinha acabado, né, de sair da presença de Deus. Deus se manifestou que era com eles, né? Aceita a oferta de seu irmão Abel. E ele, desde ficar feliz, fica pior. Que estava infeliz e mata seu irmão. Por causa da maldade que tem dentro do seu coração. O homem não tá nem aí com nada. O homem tem sangue frio, meu filho. Mata com vontade, assim, com prazer de matar. Tem gente que tem esses sentimentos. E não é por causa só porque o diabo tá dentro deles, não. É da natureza deles, viu? E tem qualidades. E tem qualidades boas, ok? Olha aí de onde veio, né? Essas coisas que até hoje fazemos uso delas. Da linhagem de quem? Caim. O povo tinha qualidades. E você vai ver hoje em dia, quando mais mal, melhor são em qualidades. Quando mais o cara não presta, a mulher não presta, mais qualidades boas eles têm. Eles têm qualidades boas. Exemplo disso, o cara beija bem, a mulher beija bem. O cara sabe conversar, a mulher também sabe conversar. Eu não tô falando que gente de Deus não sabe, viu, gente? Eu tô falando pra vocês aqui bem abertamente o que Deus tá mandando pra você se atentar. Que qualidades boas não garante coração bom. Qualidades boas, muitas das vezes, tem pessoas que têm coração ruim. Coração ruim, mas tem qualidade. Então você tem que tomar muito cuidado. Aqui prova disso é esse povo aqui que veio da linhagem de Caim. Ó pra você ver. Que eu já li aqui pra vocês, né? Iada teve a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas, né? Que é casas e tem gado, os fazendeiros, né? Aí outro irmão, né, de Jubal, e foi pai de todos que tocam harpa e órgãos, né, que é instrumentos de sopros. E Zila, né, também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra. Aqueles que faz casa. De cobre, de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então, gente, é muita coisa, né? Muita coisa, muita coisa.
Então você vai ver esse povo aí também tendo qualidade, esse povo ruim tendo qualidade. Cuidado, pra você não achar assim, eu vou casar com esse homem, porque esse homem é trabalhador. Essa mulher, minha filha, essa mulher é muito trabalhadora, sabe? Ela é bênção de Deus. Cuidado. Se você não estiver casando com a perversa. E perverso e perversa, homem ruim, mulher ruim, não vê cara. Dizia minha mãe, né? Já morreu, né? Quem vê cara não vê coração. E a Bíblia também é prova, fala disso também, né? Que quem vê obras, qualidades, não vê coração de ninguém. Coração, como a minha mãe falava, coração, filha, é terra de que ninguém vai, é terra de ninguém vai. Coração na Bíblia, a Bíblia fala que é a fonte da vida. É ali que produz as coisas boas. E ali também produz as coisas ruins. Tem gente que tem um coração ruim. Fala bem. Tem uns que tem um coração muito mau. Sabe aquele sedutor, filha? Sabe aquela sedutora, filha? É desse jeito que eles agem. Eles agem com muita sabedoria. Eles vêm com muitas propostas, né? Nossa, eu vou te fazer a mulher mais feliz do mundo. Nossa, eu vou te fazer o homem mais feliz do mundo. Já tá um inferno. No namoro já tá um inferno. No namoro já tá uma bagunça dos infernos. E fica te prometendo que vai fazer isso bom. Vai fazer o quê, filha? Cuidado com esse negócio. Vai fazer o quê, filho? Cuidado com esse negócio. A mulher já tá querendo te mandar. Eu quero que você veste essa roupa aqui, Senão... eu quero que você faça assim, 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 assim. Gente, ninguém cai à toa. É avisado. É avisada. Caim, antes de cair no pecado, foi avisado por Deus. E o homem é ruim e não quis se arrepender. Deixa eu te dizer uma coisa. Vai ter certas pessoas na vida que através desse alerta aqui vai cair em si, vai se arrepender das coisas que tá fazendo de errado, de ruim. Mas vai ter gente que escuta isso aqui e não tá nem aí. Pra ele, pra ela, tanto faz, Tanto faz se fazer, tanto faz se não fazer, tanto faz. Ana, por que isso? Porque isso é um povo que a Bíblia fala que existe na face da terra. Existe um povo assim, que não vai se arrepender. E você pode fazer a oração que for, porque demônio sai, filha. Demônio tem que sair no nome de Jesus, filho. Mas gente ruim não muda. Coração mau não muda. Natureza de Caim não muda. Natureza do próprio inimigo, de gente má, de gente ruim, que pensa, que maquina o mal de noite, noite e dia, não muda. E não adianta fazer campanha de libertação. Não adianta fazer nada que não vai dar certo. Porque o que habita naquela pessoa não é só demônio. O que habita naquela pessoa é o ser dela, que é um coração ruim. E que não tem vontade nenhuma de se arrepender. E alguns é tão maus, tão perversos, que usa a Bíblia. Usa a Bíblia ao favor deles. Ao favor deles próprios, das suas próprias consciências da carne, das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos. Prova disso é muita gente que usa aquela parte que Jesus disse: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Muita gente que usa a Bíblia para pecar, versículos isolados, parte só B ou só parte A, para ir contra o Senhor e contra o que Deus fala na palavra. Vocês têm que tomar muito cuidado. Toda pessoa que tem um requisito de Deus, mesmo que está no erro, mesmo que está errado, que tem ainda um temor de Deus, aquela pessoa sabe que está errando, sabe que está no errado. E ela sabe que Deus é sério, que Deus é santo, que Deus não agrada daquilo. Ela tem esses requisitos, mas toda pessoa que dá justificativa, que
fala desculpa, ai, eu sou fraco, ai, eu tenho carne fraca, ai, eu sou assim, ai, eu sou assim. Cuidado. Isso é da natureza da pessoa. Isso é da natureza da pessoa. Ela não vai mudar, ela não vai se arrepender. Ela não vai. Ah, Ana, homem mau também chora, finge de conta que chora, porque não chora de verdade. Eles não têm sentimento. As lágrimas deles são lágrimas de crocodilo. Eu tô falando sério, gente. Eu tô falando muito sério aqui. Deus tem me dado essa palavra há uns tempos atrás e ela tem voltado ao meu coração de uma maneira, batido no meu coração de uma maneira para alertar o povo de Deus, para alertar você, homem, para alertar você, mulher de Deus que tá aqui. Cuidado com a carinha bonita, com a carinha de gente boa, com as falas mansas, com as falas maravilhosas. Pede Deus para revelar o coração deste homem. Pede Deus para revelar o coração dessa mulher. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Peça a Deus hoje sabedoria. Peça a Deus hoje coragem para tomar decisões que te levará para o céu, que te levará para morar com Jesus. Para de brincar com o pecado. Para de brincar com a iniquidade. Para. Hoje é tempo de você se arrepender, filho. Hoje é tempo de você se arrepender, filha. Para de culpar a Deus por causa deste homem ruim. Para de culpar a Deus por causa dessa mulher ruim. Para de culpar a Deus. Se responsabilize. Fala, não, eu errei. Não, eu decidi tomar essa decisão errada, Senhor. Me perdoa, por favor. Me ajude na minha falha que eu falhei contigo, no meu erro, no meu pecado, Senhor. Mas não me lances fora de ti, não me lances fora da tua presença. Só que eu te digo, o perverso não tem esse objetivo. O perverso não tá nem aí de arrependimento, de se converter, de pedir perdão pelos seus pecados. Às vezes até pede perdão, mas é da boca pra fora. Comete iniquidade dia e noite, noite e dia, aí ó. Tá nem aí. Tá nem aí. Então você tem que tomar muito cuidado, porque você conhece a árvore é pelos seus frutos. Você conhece a árvore é pelos seus frutos. Eu quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade de pregar o evangelho. Eu quero aqui agradecer você que está até agora aqui comigo, a Lia, o Henrique, os demais irmãos também, as demais irmãs. E eu quero te dar um conselho final para a gente estar orando, para Deus nos ajudar nessa oração final aqui. Em nome de Jesus, se tem algo na sua vida que você sabe que está errado, que você sabe que não está certo, abandona hoje. Faça planos de abandonar enquanto ainda há tempo. Faça planos. Maria, muito obrigada por partilhar a live. Janete também por republicar. Deus abençoe vocês. Deus vai abençoar vocês ricamente, porque você está fazendo algo bom para o reino dos céus. Em nome de Jesus, gente, se tem algo que precisa ser mudado já, rápido, faça. Eu tô falando isso aqui, gente, com toda a convicção e certeza da vida. Existe coisa na nossa vida que precisa de mudança. Existe coisa na nossa vida que precisa de transformação. Existe coisa na nossa vida, se a gente não abandonar, não tirar já, vai nos contaminar, vai nos levar para o lago de fogo e enxofre, vai nos levar para o quinto dos infernos. Ana, misericórdia, eu tenho Jesus na minha vida. Ana, misericórdia, eu tenho Deus na minha vida. Filho, filha, Deus não habita. Deus não está no meio de pecado, de iniquidade. Deus só habita no meio de gente que se arrepende dos seus pecados e das suas iniquidades, que abandona, que renuncia,
que confessa e deixa alcança a misericórdia, como diz as Escrituras. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Pede a Deus hoje ajuda. Fala com Deus hoje. Tem uma oração sincera diante de Deus e fala: Deus, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu não vou lutar mais por quem não quer. Eu não vou mais ficar nesse negócio porque eu sei que o Senhor não está no meio. Olha, Deus, eu amo esse homem. Eu amo esse rapaz. Eu amo essa moça. Eu amo essa mulher. Mas eu vou abandonar porque eu não quero mais saber disso. De errar, de pecar. De cair no mesmo erro. De cair na mesma situação, na mesma cilada. No mesmo conversa fiada. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar agora pelo teu povo que está aqui comigo. Ajuda este homem, ajuda essa mulher. Se tem alguém aqui, Deus, que está num casamento anos e anos, o homem não muda, a mulher não muda. Eu não estou fazendo apologia para você divorciar, ok? Eu estou fazendo aquilo que Deus manda, que é pregar que existe um povo ruim e que não vai se converter e não vai se arrepender. Eu não estou falando para você divorciar aqui. Eu não estou falando para você abandonar casamento, abandonar mulher, a sua esposa e seu esposo. Ah, mas do jeito que você tá falando aí, eu acho que o meu homem é perverso. Ah, do jeito que você tá falando aí, eu acho que a minha mulher é perversa. Aí, filho, aí agora é você e Deus. Eu não tenho nada a ver com isso, eu tô pregando a palavra. Eu tô te trazendo a clareza aquilo que ainda para você era ignorância, orando, jejuando para alguém que não quer, que não vai mudar de jeito nenhum, porque é perverso, como a Bíblia diz. Mas não significa que você tem que sair fora. Ah, Ana, mas ele me bate. Aí, Maria da Penha nele, né? Ah, Ana, mas ela me agride. Aí é Maria da Penha dela também, nela também. Ah, Ana, ele tá me espancando de noite e dia. Aí é Maria da Penha. Aí tem polícia pra isso, tem justiça pra isso. Graças a Deus. Vamos orar? Acho que eu fui claro aqui, né? Em nome de Jesus. Isso aqui não é apologia pra você abandonar a marido não, viu, mulher? Aqui não é apologia também pra você abandonar a esposa não, viu, marido? Aqui é alerta de gente que não casou ainda, que tá em relacionamento errado, que tá em namoro que não convém, namoro cheio de pecaminosidade. Sai desse negócio. Porque se você casar do jeito que tá, e se não dá certo, Deus não é culpado, ok? Então vamos lá. Senhor, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero te bendizer, eu quero te honrar, Deus. Ajuda o teu povo a entender a palavra que foi lida aqui, que foi mencionada aqui. Se tiver alguém passando por problemas de relacionamentos, aonde tem amizade ruins, aonde tem namorado ruim, namorada ruim, eu te peço em nome de Jesus que ele venha renunciar, que ele venha abandonar, que ela venha renunciar, que ela venha abandonar. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Aonde tiver alguém agora, Deus, precisando de oração, precisando de ajuda, precisando do Senhor na vida dele, na vida dela, entra com providência. Entra com providência. Deus, eu vi algumas pessoas aqui também pedindo oração para a causa da justiça. Eu vi alguém aqui também pedindo oração para o filho. A Lúcia pediu oração, Deus, para o filho Luiz Carlos. Deus, eu não sei, eu não conheço Luiz Carlos, mas tu conheces o Luiz Carlos. Aonde o Luiz Carlos estiver, Deus, ajuda ele, ajuda, por favor. Ajuda em nome de Jesus. Eu não sei se ele está afastado, se ele está passando por problemas de saúde, eu não sei, Deus. Faça a tua vontade cumprir na vida de Luiz Carlos, em nome de Jesus. Deus querido, Deus amado, eu quero continuar orando, Deus, por todas as vidas que têm precisado de consolo, de abraço, de carinho da parte do Senhor. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus também, Deus, entra na causa da justiça. Entra na causa que está correndo na justiça, na vida de Lia. Em nome de Jesus, Deus, eu não sei qual é essa causa, Deus. Mas se for algo, Deus, que a tua filha está certa, está correta, é dever dela receber isso, Deus, da parte do Senhor. Ajuda ela, Senhor.
Em nome de Jesus Cristo, não deixa, Pai, que o inimigo roube aquilo que é dela. Como aquela mulher que orou lá, Deus, toda hora incomodando o juiz julga minha causa. E o juiz olhou para ela e falou assim: não, agora eu vou julgar a causa sua, porque você já me importunou demais, mulher. Deus julga a causa da Lia, julga as causas que têm sido pedidas aí, Pai, em nome de Jesus. E é algo tão engraçado, Deus, que eu também tava com a causa na justiça. Mas aí, Pai, advogados não quis mais. Mas o Senhor tem mandado pessoas aqui pra gente orar, pedindo isso. E eu não sei qual é o propósito disso, mas algo o Senhor tem. Em nome de Jesus, Pai, julga a causa deste homem, julga a causa dessa mulher. Ah, Deus, se for da tua vontade que esse dinheiro venha sair, se for da tua vontade que esse advogado venha ter clareza, venha ter luz, porque muitas das vezes eles ficam muito enrolando, Jesus, a gente. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Deus, ajuda ela. Deus, se for causa de aposentadoria, ajuda. Se for causa de pensão, se for causa de loas, eu não sei, Deus. Eu não sei, Jesus, qual é a causa. Se é uma causa de outras causas que tá em dinheiro envolvido no meio. Eu não sei, Jesus, eu não sei. Mas se for algo certo, se for algo correto, se for algo da tua parte, ajuda, abençoa, dá certo. Em nome de Jesus, traz a providência. Traz a providência para esta mulher, traz a providência para este homem, traz a providência para este casal, traz a providência para este lar, esse marido, essa esposa. Em nome de Jesus, Pai, faça na vida deles como o Senhor fez na vida daquela mulher que pedia todos os dias o juiz julgar a causa dela, e ele julgou. E assim ela conseguiu romper aquilo que ela tanto pedia. Em nome de Jesus, esta é minha oração a Ti, Deus, crendo que o Senhor pode fazer infinitamente mais na vida dos Teus, na vida das Tuas filhas, na vida dos Teus filhos. E o Senhor é Deus, Pai, que cura, que restaura, que renova, que dá força, que dá alimento, que dá sustento. O Senhor é Deus, não há outro além de Ti. Não há Deus como o Senhor. O Senhor é o único Deus, aquele que julga as causas impossíveis, aquele que é justo, aquele que é juiz justo. O único juiz da terra justo é o Senhor, aquele que mede na balança tudo. Então julga as causas dos teus filhos. Esta é minha oração a Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E amém. E desde já, Deus, eu quero te agradecer por tudo, por cada vida que aqui estava. Eu sei que foi pouca gente no começo da live, Deus. Mas agora estamos aqui finalizando com 11 pessoas. E eu te peço em nome de Jesus. Aonde tiver alguém que escutou 2 minutos dessa palavra, 5 minutos, 10 minutos, possa ter clareza ainda mais que tem gente na face da terra que não vão se converter, não vão se arrepender. É gente ruim da descendência de Caim, que não se arrepende, que não se converte, que finge que muitas das vezes é ovelha, mas é lobo, como diz as escrituras. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Desde já, obrigada, Lia. Obrigada a todos, viu? Que estavam aí comigo. Amém, Wallace. Deus te abençoe também. Você não ficou a live toda, né? Mas eu creio que você ouviu alguma coisa, né? Que te edificou, né? Porque existe na face da terra povo ruim. Povo que não vai se converter, povo que não vai se arrepender, povo que não tá nem aí com Deus, ó. Que finge muitas das vezes que tem Deus na vida, mas que não tem nada. Amém, gente? Eu sei. O brasileiro é assim, né? Vive de correria, vive pra lá e pra cá, mas é assim mesmo, né? Deus vai sustentando a cada um de nós na face da terra. Tchau pra vocês. Aí ele falou que tá no trabalho, né? Entendo, verdadeiramente entendo, viu, irmão? Tem muita gente que me acompanha aqui que tá no trabalho, né? Por isso que às vezes eu faço live de manhã, faço live à tarde. E tem vezes, quando eu posso, eu faço live à noite, porque a noite é muito bagunçada aqui, principalmente depois das 10 horas. Mas até umas 8, até umas 10 ainda dá pra
pra fazer uma live. Mas depois das meia-noite, meu Deus, aí é só Jesus na casa. Tá bom, gente? Tchau pra vocês, com Deus. E até amanhã, se Deus nos permitir, nos conceder essa dádiva. Em nome de Jesus. Tchau pra vocês. Tô vendo aí minha sobrinha também entrando aí agora, né? Tchau pra vocês, gente. E até depois.